Santa Catarina lidera o ranking nacional com mulheres na indústria. Um terço dos empregos industriais no estado são ocupados por mulheres. E essa questão de gênero no mercado de trabalho, principalmente na indústria, é assunto desta edição do programa Mulher em Foco, que recebe a Michele Poli Silva, vice-presidente regional da Fiesc, a partir de agora. A nossa convidada preside a Câmara de Desenvolvimento da Indústria de Alimentos e Bebidas da Fiesc e faz parte do Conselho Deliberativo da Associação Brasileira da Indústria de Café, a ABIC. Michele também comanda um grupo que é referência no estado em cafés especiais. Ela é empresária em Tijucas e conversa com a gente direto de São João Batista, onde tem residência. Olá, Michele, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por participar do nosso Mulher em Foco. Obrigada, Juliana, pela oportunidade, de estar aqui conversando contigo e falar um pouquinho dessa participação da mulher nas instituições, em cargos de liderança, que, na verdade, é uma construção, que a gente tem que ter com afinco daqui para frente, né? Com certeza. E você já é uma representatividade, traz aí uma representatividade importante, sendo a primeira mulher a ocupar esse espaço de vice-presidente regional dentro da Fiesc, né? A convite do presidente Mário, por eu já fazer parte da federação por volta de uns 14 anos, tanto como presidente de sindicato, depois como diretora, surgiu então essa necessidade de assumir essa cadeira da Regional Sudeste e ele me ofereceu a oportunidade e eu aceitei, até por conhecer todo o trâmite de como funciona e da necessidade que a gente tem para a regional. Bom, e você também já atuou à frente aí de outros espaços, né? Do Sindicafé, também em Santa Catarina. Foi, inclusive, a primeira mulher presidente também dessa instituição, né? Ali eu fui presidente com 27 anos de idade, né? A primeira mulher tanto presidente do sindicato quanto a presidente de sindicato na época mais nova da federação, né? A participar da Fiesc. E o teu pioneirismo também se estende à ABIC, né, que é uma associação brasileira, e que você também entrou como a primeira mulher, uma das primeiras mulheres no Conselho de Administração. Na verdade, eu acho que uma situação está muito correlacionada à outra, porque vamos dizer, são cargos institucionais, né, voluntários, que eles vêm atrelado através da representatividade. Como eu era uma representatividade do setor a nível estadual, a ABIC precisava dessa representatividade junto à Associação Brasileira, né? Então, foi aonde que eu ingressei no Conselho de Administração na época. Bom, e o teu trabalho é referência enquanto mulher empresária também, e dentro desse segmento, né, das bebidas, mais especificamente do café. Queria que tu contasse para a gente um pouco da tua jornada, da tua história. Bem, eu comecei aos 13 anos de idade a trabalhar com meu pai esporadicamente, né? A minha função, o que que era? Era visitar pontos de venda, supermercados, fazer o abastecimento da gôndola e degustação de café em tempos festivos, por exemplo, em datas especiais, Dia das Mães, Páscoa, ou alguma data promocional. Né? Então, ali foi onde eu comecei a entender do segmento, entender comportamento do consumidor, e a partir dali eu efetivei na indústria com 15 anos de idade, auxiliando meu pai, comecei na produção, depois fui para a área administrativa. Num dado momento ali, ele tinha um outro negócio, eu ajudei ele a tocar esse outro negócio, eu cuidava do administrativo, era uma empresa da parte de injeção de plásticos, mas sempre estive participando na parte da indústria do café, né? E por volta ali de 2007, nossa, eu voltei efetivamente para a indústria do café, onde eu estou até hoje, né? Então a gente foi construindo esse caminho aí,
através da experiência dos meus pais, né, dos meus avós, principalmente, porque é uma empresa que hoje já está aí com seus 80 anos, uma jovem senhora de 80 anos. Então, essa jornada ela vem desde criança, assim, de adolescente, falo criança por ver, né? O meu avô trabalhar, andar dentro da indústria dele, enfim, e a gente se apaixonar por isso, na verdade, né? Muito um senso de pertencimento, eu penso, né? E aqui a gente está hoje, tocando uma indústria e tentando atender a comunidade de outras formas também, né? E a partir dessa tua representatividade dentro da indústria do café, é que surgiram essas oportunidades, né, de representar efetivamente, né, junto aos órgãos como associação, enfim, e até a própria Fiesc, e trazer essa liderança feminina e essa questão da mulher na indústria também de forma muito forte, né? Essa entrada nas instituições, nas entidades, né? Logicamente, ela se deu tanto através da presidência do sindicato, mas muito também pela minha necessidade particular de entender mais do setor, de querer participar do setor para poder contribuir. Eu vou falar dessa forma. Né? Então, eu consegui agregar muito para o nosso negócio quando eu me envolvi com o associativismo. Isso é o que eu recomendo para todo empresário, se tiver oportunidade, que faça, porque tu agrega para o teu negócio, agrega conhecimento, a gente passa a ver o nosso concorrente como parceiro e não como mero concorrente, e aí as coisas vão caminhando e vão desenrolando, né? Ou seja, a tua jornada por, né, dentro das instituições, das associações, das entidades, de modo geral, acabaram também auxiliando, foi uma via de mão dupla, digamos assim, né? A tua experiência no mercado te levou a fazer parte desses grupos e a tua experiência nas entidades acabou também trazendo um outro olhar para a Michelle empresária. Eu penso assim, o relacionamento é muito importante, a gente acaba agregando soft skills na vida da gente que talvez a academia não traga, entende? Então, tem muitas coisas que estão envolvidas aí que contribuíram para essa minha jornada, vamos falar nesse sentido, né? Ah, a gente ter que lidar com o setor nervoso, como o do café, que é uma commodity essencialmente masculino, né? Muito poucas mulheres são líderes de empresas dentro desse segmento, é desafiador até hoje, né? Então, eu tive que me apoiar nessas entidades para mim poder ter força como indústria, né? Então, isso tudo, como eu te falei antes, isso construiu essa jornada. E isso faz com que a gente se aprofunde nos temas e nos assuntos e nas necessidades e a gente venha com ideias para contribuir para o setor. Né? Isso aí é como eu digo, aí uma coisinha vai puxando a outra e a gente chega aqui hoje, então, na posição que eu estou, né? E que importante ter essas entidades para respaldar e para trazer também projetos e inovação. Acredito que para ti, especificamente, Michelle, para o teu crescimento profissional, mas também trazendo aí projetos e ideias que valorizem o protagonismo da mulher também dentro das indústrias, né? Assim, ó, é um olhar de oportunidade, né? Eu acho que eu penso, eu não gosto de falar a palavra que eu acho porque eu não perdi, né? Mas eu penso, eu sou convicta nisso que uma andorinha sozinha não faz o seu verão, né? Então, a partir do momento que eu estou dentro de um ambiente criativo, um ambiente que me mostra caminhos, porque muitas vezes eu vou te falar, Juliana, que a minha dificuldade era achar o caminho. Eu não tinha acesso ao caminho, eu não sabia como chegar ou como fazer. E esse relacionamento dentro das entidades faz com que a gente aprenda, mude a cultura, muito importante isso, que a gente mude a nossa cultura, melhore a nossa cultura, evolua a nossa cultura, né? Uma cultura mais inovativa, vamos falar assim, de cooperação. Então, a partir do momento que a gente muda a nossa cultura, é igual ao caráter da pessoa física. A cultura da pessoa jurídica é o caráter da pessoa física, eu costumo dizer, né? Então, quando a gente ajusta isso, é quase que um caminho sem volta. E isso contribui para o crescimento do teu negócio, né? Principalmente quando a gente começa a ter acesso à inovação, a temas de educação, de melhora em qualidade de vida das pessoas.
né? Então, isso tudo faz com que o meu interesse de estar próximo da Fiesc ou da BIC sempre foi esse. Aonde que eu posso fazer meu negócio crescer através do associativismo. E existem hoje projetos, sejam da Fiesc ou, enfim, que tenham como proposta que as mulheres tenham maior participação, e ingressem mais nesse mercado de trabalho do setor industrial, ou que participem como liderança, alguma parte de formação de lideranças femininas? Sim, a gente tem a Academia de Negócios da Fiesc, que é eu vou dizer que é um MBA maravilhoso, tá? Ele é muito voltado a líderes C-level de empresas, gerentes, diretores. Então, ali a gente tem cursos específicos para formação de lideranças femininas e lideranças executivas femininas, tá? Que seria o PE. Ali trabalha-se muito essa questão de sucessão familiar, governança, planejamento do negócio, né? Porque muitas mulheres, se a gente pensar que muitas delas são mães, muitas delas têm a responsabilidade com o lar, também atuam no negócio da família. Em via de regra, quando uma família tem entre uma filha mulher e um filho homem, normalmente não é que se dá algumas preferências, é por causa da estrutura familiar, né? Porque a mulher é mãe, tem seus filhos, então acaba que ela tem um consumo do tempo maior, ela não consegue se dedicar, ela, em tese, não conseguiria se dedicar efetivamente para um cargo de liderança. Então, os pais da gente lá atrás teriam essa cultura de botar um filho homem como líder do negócio. Mas o que acontece? A gente vê que a realidade está mudando muito, que as mulheres têm cada vez mais buscando capacitação, entendimento, e hoje nós temos muitas mulheres referências como líderes industriais no Estado e de outros setores também, né? Vou falar de setores e entidades, enfim, e que isso vem mudando ao longo do tempo. Então, tem esses cursos através da Academia de Negócios que eles preparam essas mulheres para elas ter cargos de alto nível, de alta liderança dentro dos seus negócios, né? Dos negócios familiares ou de empresas multinacionais, enfim, né? A preparação para assumir esse cargo de liderança. Na tua percepção, é difícil ou é mais difícil ser uma liderança e uma empresária mulher? Vou dizer que sim. De certa forma, sim. Pelo fato, principalmente as que são mães, né? Porque a gente sabe que existe... Não estou aqui desmerecendo nem... Nossa, assim... tudo é estrutura familiar que a gente tem, né? Eu vou falar que hoje eu estou aqui, por quê? Porque a minha família sempre me deu suporte, ponto. A minha mãe me deu suporte com os meus filhos desde pequenos, então eu vou falar que, assim, às vezes eu ia para a China, ficava... Já aconteceu, né, das poucas vezes que eu fui, mas de ficar 20 dias, 15 dias fora de casa, e minha mãe é que cuidava dos meus filhos. Então, imagina, eu tinha suporte. Mas quantas mulheres que têm a capacidade de ser grandes líderes e não conseguem por causa de outras responsabilidades também que têm, né? Então, muito também tem a questão das prioridades, e a gente tem que entender que cada um tem um sonho para sua vida, uma prioridade para sua vida, e muitos não conseguem equilibrar porque não tem suporte, entende? Então, eu acho que o que pesa muito ainda é essa questão da gente ter outras demandas que não é só o trabalho, né? Que são mais específicas das mulheres, assim. Com certeza, a gente precisa encontrar aí formas de que as mulheres tenham a oportunidade de acessar esses espaços, né? De ocupar esses cargos, que tenham essa liberdade, né? De escolher, de poder agir nesse sentido. Michele, eu ainda quero conversar contigo também sobre Santa Catarina estar no topo do ranking nacional quando se trata de mulheres na indústria, mas a gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. A
As mulheres representam 33,3% da força de trabalho na indústria catarinense, e este é o maior percentual entre todos os estados brasileiros. E a gente recebe aqui no programa Mulher em Foco a vice-presidente regional da Fiesc. Michele, queria saber de ti agora um pouco sobre esses dados, né? O que representa Santa Catarina estar no topo do ranking nacional com mulheres nas indústrias? Então, de fato, isso é um número interessante, né? É um número relevante. A gente pensar que percentualmente nós somos inclusive líderes nacionais, né? E lógico que tem setores que puxam essa liderança, né? Principalmente o setor da moda, o setor têxtil, o setor do calçado, né? Eles são a base para a gente ter as mulheres envolvidas dentro da indústria como colaboradoras, trabalhadoras, enfim, né? Eu penso que isso se dá muito à nossa cultura industrial, muito à nossa colonização, né? A gente tem aqui vários tipos de imigrantes, né? Que lá atrás vieram italianos, alemães, austríacos, espanhóis, e como nós temos um setor têxtil muito forte, é natural que a grande mão de obra seja feminina, né? Então, isso é um dado importante, né? E eu penso assim que é muito interessante também é a quantidade de mulheres que estão se tornando líderes dentro das indústrias, que esse número vem crescendo, né? Tendo cargos de gerência, diretoria, e, e assim a gente vai entendendo que esses cargos eles vão crescendo de acordo com a capacitação dessas mulheres, né? Com as oportunidades que elas vão tendo de se capacitar e de crescer. Ou seja, as mulheres acabam ocupando postos de trabalho mais qualificados, elas também vão em busca, né, de qualificação, enfim, para isso, mas precisa também ter essa porta de entrada. Então, estar na indústria de alguma forma, ocupar esses postos de trabalho, né, já é um primeiro passo para que gradativamente a gente consiga ver cada vez mais mulheres em cargos de liderança também, né? Como eu lá atrás comecei com meu pai, abastecendo gôndola de supermercado, comecei na produção e assim fui construindo a minha jornada. Muitas delas constroem suas jornadas na base da indústria e dali elas vão crescendo porque a gente valoriza muito a experiência e dá oportunidade para quem é de casa, né? A gente sempre tem que fazer com que as pessoas cresçam dentro das nossas operações. Então, eu penso que isso é que faz com que elas tenham as suas oportunidades. E também tem um fator que a gente tem que levar muito em consideração, que é o nível de escolaridade que a gente tem aqui no nosso estado, né? Que isso tudo faz com que as pessoas tenham essa consciência de crescimento, de capacitação, de melhor desempenho nas suas atividades. Então, é um conjunto eu vou te falar de situações que contribuem para que elas comecem a sua jornada dentro das operações e elas vão galgando as suas carreiras até chegar a um cargo de liderança. E existe especificamente algum tipo de incentivo à participação das mulheres na indústria? Eu penso assim, varia muito de setor para setor, porque há setores que talvez não tenham as características para ter mulheres mais na base, vamos dizer assim, não falo em posições administrativas, enfim, porque isso é uma outra situação, mas se a gente falar dentro de todo o conjunto, são características de negócios, né? Onde uns têm mais oportunidades, outros menos. Mas quando a gente fala em questão de cargos de administrativos e de diretoria, ali a gente pode ter mulheres sim, agora outros vai depender muito do perfil do setor. Né? Como a gente falou anteriormente, o setor têxtil, calçadista, ele tem a característica de ter mais mulheres. O segundo setor que a gente tem aqui no estado que mais emprega mulheres é o setor de alimentos e bebidas, né? Então, varia muito do perfil de negócio. Mas o que acontece? Hoje a gente pensa muito a indústria, quando ela contrata, é na qualificação e no perfil dessa mão de obra. A gente tem uma vaga aberta, a gente pensa no quê? Na característica da pessoa, em primeiro ponto.
se a qualificação dela, ela vai atender para aquela vaga, independente do gênero dela. Isso é um fato, né? Como eu falei, tem funções que de fato as mulheres não vão conseguir atuar ali, onde existe, sei lá, um esforço, peso, enfim, ali talvez não, mas na sua grande maioria a gente vai mais pela competência do que pelo gênero. Bom, e para além da contratação, né, das mulheres no setor industrial, tem aí uma outra questão, que é a questão salarial, que ela não é uma questão que diz respeito somente à indústria, mas que vivemos ainda a realidade da desigualdade salarial. A diferença salarial entre mulheres e homens vem diminuindo ao longo dos anos, mas infelizmente a igualdade salarial ainda não é uma realidade. Em Santa Catarina, as mulheres ganham 28,2% a menos do que os homens. No estado, a remuneração média dos homens é de R$ 4.149,13, enquanto a das mulheres é de R$ 2.976,49. No recorte por raça, o relatório aponta que o número de mulheres negras em Santa Catarina, que é de 91.552, é muito inferior ao número de mulheres não negras, 305.480. E as mulheres negras recebem, em média, 26,4% a menos do que as não negras. No total, 2.714 empresas catarinenses responderam ao questionário. Juntas, elas somam 924.400 pessoas empregadas. 28% das empresas que enviaram os dados para o relatório apontam que têm políticas de incentivo à contratação de mulheres. E 19,5% adotam incentivos para a contratação de mulheres negras. Em relação a mulheres LGBTQIAP+, 16,2% dos estabelecimentos dizem contar com a política de incentivo à contratação. O relatório foi apresentado em setembro deste ano. Bom, Michele, como a gente estava falando então, as contratações estão aumentando, a desigualdade salarial está diminuindo, mas ela ainda é bastante presente, principalmente em cargos de liderança, né? A diferença salarial acaba se acentuando ainda mais. Na verdade, a gente percebe que essa diferença está diminuindo também através de vários projetos de capacitação e tal, e mudança de cultura, que eu acho que o ponto aqui é mais a gente falar da questão cultural, mas infelizmente, de modo geral, falando de forma macro, precisamos de uma imposição de lei para que isso aconteça. Então, a gente tem aí a Lei 14.611 de 2023, que ela estabelece a igualdade de salários, né, cargos e salários. Então, as empresas elas estão sendo aí obrigadas a desenhar seu plano de cargos e salários, a comunicar isso para o governo. Então, isso é uma forma da gente conseguir diminuir ainda mais essa diferença, né? Isso é importante que aconteça, é importante que seja feito. A gente sabe que, por cultura, algumas operações, elas, no caso das mulheres, remuneram menos por questões, tem filho, daqui a pouco vai faltar. Cara, assim, ó, a questão da competência parece que nunca foi levada como um eixo principal na contratação, né? Então, a gente precisa, então, que a lei, a 14.611, eu repito aqui, ela vem para colaborar para que essa diferença diminua. E já é possível perceber, principalmente na área industrial, alguma diferença a partir do momento que essa lei entrou em vigor? Sim, a gente percebe, até porque as empresas estão se organizando, se capacitando. Eu penso muito que, através, assim, eu posso falar dos serviços de uma das casas da Fiesc, que é o Senai, cursos de capacitação de RH, que está sendo abordado de maneira muito forte, incisiva, essa questão de cargos e salários, a questão organizacional do negócio, né? Porque antigamente as pessoas abriam uma porta e botava lá o seu CNPJ, pô, eu tenho uma indústria, ou tenho uma loja, ou tenho uma oficina.
né? Vamos falar de modo geral, assim. E hoje não, né? Então, como a gente atua muito fortemente na parte de planejamento estratégico, um dos braços, uma dessas alças de planejamento estratégico é capacitação de RH, né? Então isso tudo faz com que se venha com uma cultura diferente. Essa cultura ela é transmitida para os colaboradores, porque não adianta a gente falar somente do salário, mas a gente tem que entender essa relação de trabalho entre os próprios colaboradores, né? Quebrar alguns estigmas que existem aí, talvez de preconceito, alguma coisa nesse sentido. Então, tem toda, como a palavra aqui é cultural, né? Eu falei diversas vezes aqui na nossa conversa. Então, é a mudança de cultura dos negócios e o seu planejamento estratégico para que as coisas fluam a favor da igualdade salarial dos colaboradores, né? Em termos de projeção para o futuro, existe uma expectativa de que a participação das mulheres na indústria continue aumentando nos próximos anos e que, para além do aumento da participação das mulheres na indústria, sejam ocupados mais espaços de liderança e a questão da remuneração também, né, com a lei aí cada vez mais fortalecida, que tudo vá se ajustando, que isso vá melhorando ao longo do tempo? O que a gente vamos falar assim vamos falar de uma forma, macro, falar da organização, de governo, organização social e organização industrial, né. Hoje a gente tem que começar por uma base que é o quê? Essas mulheres terem estrutura, uma rede de apoio, que eu falei lá atrás, que é o quê? Uma mãe que vai trabalhar numa indústria, com quem que ela vai deixar o seu filho? O meu filho tem 7 anos, ele estuda meio período, o outro meio período vai ficar com quem? Então, a gente percebe o quê? Participando aqui na nossa região, as prefeituras estão olhando muito para essa questão de contraturno das escolas, para se preparar para isso, mais creches, as próprias indústrias estão investindo em estrutura de creches, de contraturno, para essas mães poderem vir para a indústria para trabalhar. Porque o ponto existe demanda para colaboradores, não se tem colaboradores para qualquer tipo de negócio, não estou falando só de indústria, qualquer tipo de negócio a gente tem uma defasagem de mão de obra muito grande, falta pessoas, essa que é a verdade. Então a gente precisa dar condições para que isso aconteça, né? Então, a gente poder trazer uma mãe para dentro de uma operação, a gente tem que dar suporte para ela. Então, suporte para a questão dos filhos, né? Suporte para a questão de transporte, questão de alimentação. Então, eu vou falar assim, até como industrial, que eu estou percebendo aqui no Vale do Rio Tijucas, né, a grande falta de mão de obra que tem. Muitas empresas estão mudando a forma de remuneração, estão remunerando mais os colaboradores, independente de homem ou mulher. Aqui, eu não estou falando de gênero, eu estou falando de uma forma geral, tá? Eu tiro pela minha empresa. Eu não tinha cartão auxílio alimentação, a gente não trabalhava com essa política de auxílio alimentação, a gente trabalhava num outro formato. Nós instituímos o auxílio alimentação como mais um benefício para atrair mão de obra, entende? Então, o que acontece? A gente está aqui melhorando cada vez mais as condições de trabalho, a remuneração e dando suporte para as pessoas que estão conosco, para elas poderem continuar e poder crescer também, né? Eu vejo muito nesse ponto. Então, a gente está falando o quê? Que sim, que a mulher ela vai crescer o número de mulheres dentro da indústria. E outra situação, as capacitações que a gente vê, eu vou falar muito das casas da Fiesc, que é SESI, Senai, enfim, porque nós temos N cursos de capacitação, entende? Então, a gente fomenta muito isso para que cada vez mais as pessoas se capacitem, para que elas consigam construir a sua jornada dentro das nossas operações, entende? Para que elas consigam crescer. Tá certo, Michele. Muito obrigada pela tua participação aqui no programa Mulher em Foco. Muito importante que a gente possa fazer todas essas reflexões a respeito da mulher no mercado de trabalho, no setor industrial, enfim. Obrigada por nos receber aí de São João Batista, né? Intercalando os seus negócios com Tijucas também e dando essa atenção para a gente, porque é importante que a gente possa mostrar a tua liderança, o teu exemplo, né? E que esse exemplo também puxe, arraste aí outras mulheres para que ocupem esse tipo de espaço.
Muito obrigada. Obrigada, Juliana, pela oportunidade, né? E eu só vou deixar aqui um último recado, que cada pessoa que está aqui nos ouvindo hoje, né, principalmente as mulheres, esse recado vale para todo mundo, mas vou falar principalmente para as mulheres, que busquem o associativismo, mesmo que sejam colaboradoras de alguma operação, que busquem se associar dentro da sua comunidade a algo. O trabalho voluntário é importante, de qualquer forma, né? E isso ajuda muito no crescimento pessoal da gente. Então, busquem se associar. O associativismo ele é importante para o nosso crescimento pessoal e profissional. Perfeito, muito obrigada e que cada mulher e que cada um que nos assiste, que cada um de nós possa com certeza buscar o seu crescimento e buscar os seus sonhos, por que não dizer assim também, né? A nossa edição do Mulher em Foco termina aqui. Até mais!